Oi, eu sou a Anne e essa é a leitura do capítulo 3 do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Vencer o Medo e a Ansiedade, do Dr. Joseph Murphy. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e ajudar a mais pessoas. Vamos lá. Capítulo 3: Como derrotar definitivamente o medo. A mais ampla das condições mentais mórbidas que influem de maneira desastrosa no organismo humano é o estado de medo, que pode variar desde uma leve apreensão por um mal iminente a um estado de alarme, terror ou pânico extremo. Porém, em maior ou menor escala, a sensação de medo é sempre igual. Uma impressão paralisante dos centros vitais que pode produzir uma grande variedade de sintomas doentios em todos os processos e tecidos do organismo. O medo é como um gás venenoso que invade o ar que uma pessoa respira e causa asfixia mental, moral e espiritual, e às vezes até a morte. Morte da energia, dos tecidos corporais e morte de todo tipo de evolução e crescimento. Neste capítulo, veremos como o medo pode afastá-lo do sucesso e o que é preciso fazer para transformar pensamentos negativos em pensamentos de coragem e vencer esse terrível inimigo. O primeiro passo é ter uma profunda crença de que você e Deus constituem uma unidade. Se você está com Deus, já podemos falar em maioria. E, se Deus é por nós, quem será contra nós? O princípio vital está sempre pronto para vir em seu auxílio. Ele cicatriza um corte, cura queimaduras ao lhe dar tecidos novos, permite-o vomitar e expelir alimentos estragados, porque seu primeiro propósito é preservá-lo, restaurá-lo e protegê-lo. Portanto, diga e repita constantemente para o seu subconsciente que você é divino, porque as ideias são transmitidas para ele por meio da repetição, da fé e da esperança. Não desista, por mais que uma melhora esteja demorando. Tenha plena consciência de que a presença divina está no fundo do seu ser e de que você e ela são um só. Você é divino porque é um filho amado do Deus vivo e herdeiro de todas as suas riquezas. O imensurável poder da mente de Deus está sempre à disposição para fluir para o ponto em que você está concentrando a sua atenção. Existe um grande número de pessoas que simplesmente têm medo de viver e pavor de morrer e não sabe como se livrar do medo monstruoso que as aterroriza e as persegue do berço até o túmulo. Para milhares de indivíduos, o temor de um mal iminente é uma presença constante, perseguindo-os mesmo nos momentos mais felizes. Suas vidas são tão prejudicadas por esse medo tóxico que essas pessoas nunca encontram pleno prazer ou conforto em qualquer situação, mesmo que estejam vivenciando uma fase de prosperidade. Via de regra, esse medo está enraizado em sua vida, gerando timidez excessiva e retraimento. Há pessoas que vivem envoltas em medo. Medo de pegar um resfriado, medo de correntes de ar, do frio, de comer o que desejam, de tentar uma nova carreira ou emprego, de se aventurar em novos empreendimentos financeiros, imaginando que poderão perder todo o seu dinheiro. Medo do que os outros, que nunca mais que 10 ou 15 parentes, amigos ou vizinhos, vão pensar das suas atitudes. Da opinião pública, medo da pobreza, do fracasso, das colheitas, das epidemias, guerras, trovões, raios, etc. Sua vida é um medo constante, e a cada dia elas encontram novos e piores motivos para ter mais medo. O medo e a preocupação atraem aquilo que tememos. O medo prejudica a saúde, encurta a vida e paralisa a eficiência. Dúvida e medo resultam em fracasso. A pessoa que só espera o mal se torna profundamente pessimista e desagrada a todos os que são obrigados a conviver com ela, o que resulta em novos medos, da solidão, do desprezo e de ser esquecida.
O medo, em todas as suas diferentes formas de expressão, como preocupação, ansiedade, raiva, inveja, ciúme, timidez, etc., é o maior inimigo da humanidade e rouba uma vida de mais felicidade e eficiência dos seres humanos, ou força-os a se contentar com a mediocridade e a covardia. Não preciso ter medo. Repita essas palavras para você mesmo milhares de vezes e, pouco a pouco, seu subconsciente irá aceitá-las. Ele começará a acreditar porque você crê nelas em sua mente consciente e racional, e seu subconsciente transforma em realidade tudo aquilo que a mente racional acredita firmemente, em que ela põe a emoção. Portanto, não hesite, não deixe de repetir essa verdade. A ordem do seu consciente será gravada na sua mente mais profunda, e ela responderá. Diga a você mesmo com muita frequência que Deus habita o âmago do seu ser, que você é divino e que Todo-Poderoso sempre se movimenta a seu favor. Quando se defrontar com um desafio, quando encontrar qualquer tipo de problema ou dificuldade, repita essas verdades, porque elas lhe trazem uma vantagem incomensurável sobre tudo. O problema pode estar aqui, mas a presença de Deus também está aqui. Não preciso ter medo. O problema pode estar aqui, mas a presença de Deus também está aqui. Não preciso ter medo. O problema pode estar aqui, mas a presença de Deus também está aqui. Não preciso ter medo. Pense nisso muitas e muitas vezes quando estiver dirigindo no seu carro, ao se deitar para dormir ou quando for conversar com alguém. Tenha sempre em mente que Deus está pensando, falando e agindo por seu intermédio e que Ele atua incessantemente. Quando sentir o medo chegar, diga: a fé em Deus abre a porta da minha mente e expulsa qualquer tipo de temor. Sinta que você é uno com o poder de Deus. No momento em que você se alinhar com Ele, forças poderosas virão em seu auxílio. Parafraseando o Salmo 23, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor para todo sempre. A sua mente é a casa de Deus, é o jardim do Éden no qual você anda e conversa com a suprema inteligência. Quando você sente medo ou aceita pensamentos negativos, está vibrando em nível muito baixo. Porém, quando medita sobre um salmo e repete em voz alta ou silenciosamente afirmações como "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", ou "A presença de Deus está aqui onde estou", ou ainda "Eu habito o esconderijo do Altíssimo e repouso à sombra do Onipotente", direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confio. Ele me cobrirá com suas penas e sob sua asa adormecerei. E a verdade é meu escudo e minha armadura. Você alcança patamares mentais de vibrações elevadas. Repita sempre que lembrar: Deus está me guiando neste mesmo instante. A presença de Deus vive em mim. Agindo dessa forma, você está pensando espiritualmente, porque seus pensamentos agora são pensamentos de Deus, e todo o poder de Deus flui por meio deles. Este é o significado do que costumo afirmar: ser uno com Deus já constitui uma maioria diante de qualquer tipo de diversidade. Portanto, pense sempre em harmonia, no infinito amor fluindo através de você, revigorando-o, curando-o e renovando-o. Esses pensamentos têm um alto nível de vibração. O que você pode fazer quando lhe ocorrerem pensamentos negativos de medo, de premonição, destruição, desastres, terremotos e tantos outros dessa natureza? O que você pode fazer? Jamais se permita dizer: ouvi dizer que mais cedo ou mais tarde haverá um novo terremoto. Acho que dessa vez minha casa vai desmoronar. O certo é falar: o amor de Deus me cerca e flui por todo o meu ser. A presença de Deus está em minha casa e o amor de Deus satura todos os seus alicerces, paredes, meu bairro e minha cidade.
Entenda que onde quer que você esteja, o amor de Deus o envolve e o protege. Você está você está imerso na presença divina e, portanto, não resta nenhum espaço para o medo. Você não precisa ter medo de nada que ocorreu no passado, que está acontecendo agora ou que poderá acontecer no futuro. Não precisa ter medo de pessoas, condições ou acontecimentos, porque o Deus eterno lhe dá as armas da sabedoria, da verdade e da beleza para vencer qualquer tipo de problema. Você está mergulhado na onipresença sagrada e por isso tem vibração elevada, que se sobrepõe a todas as outras, pondo um fim ao mal, que é uma crença falsa sobre Deus, sobre sua infinita bondade e sobre seu infinito amor. Quando você se deixa envolver pelo medo, está se afastando da presença de Deus. Isso pode parecer chocante, mas é verdade. Muitas pessoas só têm fé nas coisas erradas e estão sempre esperando o infortúnio, acreditando que serão despedidas do emprego, que perderão o dinheiro que aplicaram, que envelhecerão doentes e sozinhas, quando deveriam estar afirmando o seguinte pensamento: estou sempre no meu verdadeiro lugar. Deus é a fonte de tudo de que preciso para ter uma vida saudável e produtiva, e minhas necessidades são atendidas a cada momento e local de espaço. Deus jamais se afasta de mim. Ele me dá sua contínua e eterna proteção. Por que ficar perturbado, com raiva ou com medo do que alguém disse? Por acaso fazer o que os outros fazem contribui para o seu sucesso, sua felicidade, sua paz ou seu fracasso? Não. Os pensamentos dessas pessoas não têm poder sobre nada nem ninguém. Suponhamos que alguém tenha falado mentiras a seu respeito e que você, além de estar indignado com raiva do seu desafeto, receie o que os outros poderão pensar. Mas será que a opinião alheia tem poder para atingir a sua vida? Não. Quais são as crenças que o governam? As suas ou as dos outros? Você é o dono da sua mente ou está permitindo que os outros o manipulem? Quem de fato pensa por você? É você mesmo quem toma suas próprias decisões? Lembre-se de que você é soberano sobre o seu reino conceitual subjetivo, também chamado de reino dos céus, que é o conjunto dos seus pensamentos, sentimentos, emoções e atos. O reino dos céus não fica no espaço sideral, e você não precisa sofrer e se esforçar para subir até ele. Você já está nele. Por que ser subserviente ao pensamento de outra pessoa? Por que não confiar nos próprios pensamentos? Seu pensamento é criativo e divino, porque vem de Deus, que vive no âmago do seu ser. A faculdade do espírito é pensar. Você é o espírito, sempre foi e sempre será o espírito. Tenha um respeito sadio e reverente pelos seus pensamentos, porque eles são suas preces. Lembre-se de que você atrai o que pensa e se transforma no que imagina. Sempre que um pensamento de medo lhe ocorrer, afaste-o com pensamentos de amor. Deus me ama e cuida de mim. Deus me ama e o círculo sagrado do seu eterno amor forma um anel de proteção à minha volta. O amor de Deus é a minha armadura e nenhum tipo de mal tem capacidade de perfurá-la. Deus me orienta a tomar o caminho certo e ilumina minha jornada de vida. Certa vez, um piloto de avião me disse: nunca sinto medo quando estou pilotando uma aeronave, tenha eu de ir para o norte, para o sul, leste ou para o oeste, para perto ou para longe, porque eu sou o piloto de Deus. Eu voo por ele e me sinto tão seguro no ar como em terra. Nada de mal pode me acontecer, porque estou sempre protegido pelo círculo sagrado do amor eterno de Deus. Robin Wright, um rapaz que trabalha no meu estúdio de gravação, é uma pessoa de enorme fé e que tem grande reverência pelas coisas divinas. Ele consegue tudo o que pede a Deus e conta como é o seu modo de orar. A fonte de tudo é Deus. Tenho absoluta certeza de que as coisas espirituais e materiais que peço já estão prontas na fonte. Se não fosse assim, como eu poderia sentir desejo de algo que ainda nem existe? Sei que minhas preces são atendidas dentro do tempo dele. Jamais penso em recorrer a alguma pessoa ou organização. Eu vou direto à fonte.
Portanto, tenha fé na bondade de Deus, nas ações corretas de Deus e em sua orientação. Tenha fé nos princípios eternos e imutáveis de Deus. Tenha fé em sua mente, porque qualquer ideia que você nutre, sustenta e nela exalta é absorvida pelo subconsciente, em que, como uma semente, morre e concede sua energia para outra forma de si própria. Uma semente de maçã, por exemplo, precisa morrer no solo antes de germinar como uma macieira. Pense em seus desejos como dádivas de Deus e diga: Deus me deu esse desejo. Revele-me o plano perfeito para a sua realização. Deus me deu esse desejo. Revele-me o plano perfeito para a sua realização. Faça um quadro mental em que veja essa ideia já concretizada e com a certeza de que tudo o que é gravado no subconsciente termina materializado na tela do espaço. Em nenhum livro sagrado, dos muitos que existem no mundo, está escrito que temos de ter fé no catolicismo, no budismo, no judaísmo, no hinduísmo, no islamismo, no zoroastrismo, no shintoísmo ou em qualquer doutrina. Devemos concentrar a nossa fé nas leis criadoras de nossa própria mente e na bondade de Deus, que atende nossos pedidos aqui mesmo, no mundo dos vivos. Temos de ter fé na existência da infinita inteligência que está à frente e sempre à nossa disposição, pronta para atender nossos desejos. Ela responde a religiosos de qualquer tipo, agnósticos ou ateus, porque essa é a lei imutável da mente. Tudo o que poderemos pedir já está pronto dentro dela, sempre esteve dentro dela. A fé é uma atitude da mente, é o que você espera, o local em que se concentra seu pensamento, e tudo o que conseguir imaginar com nitidez e riqueza de detalhes se materializará. Algumas pessoas têm medo da velhice, sem saber que a idade não é fuga dos anos, mas a alvorada do conhecimento. Outras têm medo da morte. Não há motivo para isso, porque a morte não é nada mais do que um novo nascimento. Quando você dorme, seu pensamento vai para outra dimensão, e é para essa mesma dimensão que sua alma irá quando você morrer. É bobagem ter medo de coisas que não existem. Você está vivo agora e sua vida é a vida de Deus, que é eterna. Deus não morre e você também não pode morrer. Pense que Deus está sempre cuidando de você. Portanto, busque primeiro o reino dos céus, e tudo mais, como honrarias, riquezas e progresso, será acrescentado. A grande bailarina afirma: eu danço para ele. O famoso cantor nos diz: Deus canta em cadências majestosas dentro de mim. Quando se apresentam, eles pedem a proteção de Deus, indo diretamente à fonte, de modo que são sempre atendidos. Quando alguém fizer um comentário desagradável sobre você, diga consigo mesmo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bastão e o teu cajado me protegem. O perfeito amor expulsa tudo o que é diferente de Deus. Pessoas medrosas são sempre egoístas, porque estão voltadas para si mesmas em introspecção mórbida, crentes de que coisas horríveis estão acontecendo e acontecerão, de que outras pessoas irão magoá-las, de que espíritos maus poderão possuí-las. Tudo isso se resume a uma única palavra: ignorância. A ignorância é o único demônio que existe neste mundo. Quando você acredita em poderes externos, nega o único poder, que habita o âmago do seu ser e procura continuamente se expressar como amor, bem-aventurança, alegria e ações positivas. Quem se deixa dominar pelo medo agarra-se a uma rocha em vez de se liberar para ser envolvido nas emanações do amor. Pare de construir uma muralha à sua volta, dando força à crença de que alguma coisa ruim vai me acontecer. Conscientize-se do que Deus é e de que tudo o que existe é Deus, de que o amor de Deus o envolve e flui por meio do seu organismo. Diga: Deus anda e conversa dentro de mim. Sei que sou uno com meu Pai e meu Pai é Deus. Portanto, não tenha medo, não tema, pequeno rebanho, porque para Deus é um prazer lhe dar o reino dos céus. Tenha sempre em mente que você está envolto no amor divino, imerso na onipresença.
A Bíblia fala em temor de Deus, mas nesse contexto o temor não é sinônimo de medo, mas sim de respeito e reverência. Quando tomamos conhecimento das leis da eletricidade ou da química, passamos a ter muito cuidado na sua aplicação, porque sabemos que, se mal empregadas, poderão ter consequências danosas. Sabemos o que vai acontecer se pegarmos em um fio desencapado ou causarmos um curto-circuito, ou se combinarmos compostos químicos que resultarão em uma substância explosiva. Ninguém põe a mão no fogo porque sabe que se queimará. O temor reverente é a base da sabedoria. Aprendemos a ter respeito pelas leis da mente quando tomamos conhecimento das consequências de fazermos mau uso delas. Como disse Emerson, o grande filósofo estadunidense, nada, senão o triunfo dos princípios, tem o poder de lhe dar a paz. A mente é um princípio, e um princípio não muda. Deus é o Espírito vivo dentro de você. É a infinita inteligência, a eterna sabedoria, a única causa, o único poder e a única substância que existe no mundo. Nada é capaz de se opor a ela, de distorcê-la ou desafiá-la. Se houvesse dois poderes supremos, haveria duas vontades, o que resultaria em um completo caos. Em nenhum lugar haveria ordem, simetria ou proporção. Quando você pensa os pensamentos de Deus, o seu poder está em sua mente. Você pode sintonizar com o infinito. No princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus. A palavra de Deus. A palavra era Deus. Ora, a palavra é um pensamento expresso, e quando você descobrir o poder dos seus pensamentos, você descobrirá Deus. Porque seu pensamento é o Criador, não porque lhe pertença, mas porque é assim que foi criado. Isso pode ser nitidamente demonstrado na hipnose. O terapeuta põe um dedo no pescoço do paciente e diz: esta é a ponta de um ferro em brasa. Forma-se uma bolha no local em que o dedo tocou. Portanto, os pensamentos tornam-se carne, ou seja, manifestam-se, concretizam-se em sua vida. Por isso, é preciso ter um saudável respeito pelos seus pensamentos. A água é um líquido. Ela se expande quando congelada, vaporiza-se com o efeito do calor e toma a forma do recipiente em que é derramada. Essas outras características determinam os princípios que regem a água. Sua mente atua de maneira similar. Se pensar no bem, o bem virá. Se pensar no mal, o mal virá. O mal é o uso errado da lei, a má interpretação da vida. Não existe um poder do mal, existe um único poder, o poder do Espírito vivo todo-poderoso, indiferenciado, indefinido, que é o poder, que é o Espírito autogerador. Seus pensamentos são criadores. Se você disser, a infinita presença curadora pode me curar agora, ela responderá, a fé é uma atitude da mente. Diga, por exemplo, a infinita inteligência me orienta e me guia e me protege em todas as circunstâncias. Isso é fazer bom uso da mente. O medo é um pensamento criado por você mesmo, não tem realidade e não passa de uma sombra em sua mente. O medo é a fé em algo errado, fé na ausência da proteção de Deus, o que é absurdo, distorcido e mórbido. O medo cria efeitos fisiológicos no organismo humano como se fosse real. Imagine pôr uma criança de castigo sentada em uma cadeira e dizer-lhe que, se sair de lá, um monstro grande e peludo entrará pela porta para enfiá-la em um saco e levá-la embora porque fez uma travessura. Ela empalidece, estremece, fica paralisada na cadeira e pode até urinar nas calças. Não há nenhuma realidade nessa ameaça, nem no pensamento que ela causa, mas seus efeitos sobre o organismo são evidentes. Basil King, que escreveu The Conquest of Fear, conta que, quando jovem, estava ficando cego e enfrentava uma grande depressão. Temia o futuro, a cegueira e a velhice. Costumava pensar que a natureza era má e insensível, que o mal imperava no mundo. Tinha ideias muito erradas sobre Deus e acreditava estar sendo castigado por ele. Durante uma viagem à França, lembrou-se das palavras de um professor do seu tempo de escola.
O princípio vital, Deus, que existe em você é indestrutível, invulnerável e eterno. Então resolveu mudar de atitude e começou a pensar que o princípio de vida existente em seu interior tinha o poder de vencer qualquer obstáculo, tanto os naturais quanto as inundações, erupções vulcânicas, quanto os causados pelo ser humano, como disputas territoriais ou guerras sangrentas. Conscientizou-se de que o princípio vital é eterno e invulnerável, e de que ninguém é capaz de destruir a vida. Ela simplesmente é. O princípio vital dá pelos espessos para os animais das zonas frias e dá conchas a outros para que se protejam dos predadores. Ele toma conta de todas as formas de vida e quer o seu progresso. Quando as primeiras criaturas saíram do mar para povoar a terra, ele lhes deu pernas para que caminhassem e estrutura óssea para que ficassem eretas. Para outros deu asas para que conquistassem os céus. Quando nossos mais antigos ancestrais se viam diante de um tigre, eles ficavam paralisados de medo, sem saber o que fazer. Pouco a pouco, porém, surgiu a aurora da razão, da imaginação e da memória, e eles aprenderam a pensar. O poder que os habitava respondeu aos seus pensamentos, e assim eles evoluíram até se tornarem a espécie dominante neste mundo. Ao meditar sobre o poder interior, Basil King descobriu que o princípio natural, a vida ou natureza, não é cruel, e quando se uniu a ele em pensamento, forças poderosas vieram em seu auxílio. Deixou de acreditar em um Deus barbudo, vingativo e preocupado somente com o comportamento religioso e sexual dos seus filhos, sentado ao lado de duas outras entidades, um filho e um espírito. Percebeu que a verdadeira trindade é a construída por mente, corpo e espírito. A mente e o pensamento de cada um é o sacerdote, o intermediário entre o visível e o invisível, enquanto o espírito responde à natureza do seu pensamento. A maioria das pessoas parece ter prendido a presença de Deus em uma caixa e só a deixa sair nos dias santos e em casos de morte, nascimento e casamento. Outros indivíduos têm até receio de usar a palavra Deus. Outros ainda fazem um ar constrangido quando alguém fala nele, porque só pensam em Deus em termos de crenças religiosas e cada uma delas tem um conceito diferente sobre ele. Pense em harmonia, paz, amor, ação correta e beleza. Pense em uma infinita presença curadora. Pense no eterno amor o envolvendo. Pense em um círculo sagrado criado pelo amor infindável. E imagine que você está dentro dele e que por isso nada de mal pode te acontecer. Você está saturado por Deus, imunizado contra tudo o que não vem dele. Foi pensando em tudo isso que Basil King descartou todas as conotações sentimentais associadas ao nome da divindade e procurou se unir com a infinita inteligência. King descobriu que essa inteligência criativa era a resposta para qualquer tipo de problema. Essa conscientização foi o início do processo de expulsar o medo, o qual estava me cegando e paralisando. Ninguém consegue dominar o medo sem se convencer de que existe um único poder, uma única presença, única causa, única substância. Por isso, você deve enfiar na sua cabeça de uma vez por todas que, quando volta sua atenção para o que é externo, está negando a única presença e o único poder. Um pensador científico não dá permissão para que uma coisa criada seja maior que o Criador. Portanto, conscientize-se de que você nunca mais conferirá poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa, condição ou circunstância, aos astros, a elementos da natureza, à água ou a qualquer outra coisa neste universo que possa feri-lo, magoá-lo ou abençoá-lo. Reconheça apenas que existe um único poder criador, que é o espírito e a mente que habitam o âmago do seu ser. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe nada que possa se opor a ele, que é a causa única, a causa suprema e a onipotência.
Agora me diga, o que pode se opor à onipotência? Você é capaz de mostrar, de me deixar conhecer? É óbvio que não. Isso não tem realidade, não passa de uma sombra em sua mente. O medo é um conglomerado de sombras sinistras que você mesmo cria. Portanto, volte para a única presença e o único poder, o que só é possível quando você se recusa a acreditar que qualquer pessoa, lugar ou coisa, condição ou circunstância tem poder para feri-lo ou prejudicá-lo. Essa é a grande rejeição que lhe cabe fazer e da qual deriva um grandioso conjunto de afirmações. Eu sou Deus, e não existe outro Deus além de mim. Desde o nascer até o pôr do sol, não há mais ninguém. Eu sou o Senhor, seu Deus. Você não dará minha glória para outra deidade, não a louvará. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não existe outro Deus além de mim. Eu sou e nada mais. E mais, o Senhor é minha luz e salvação. Quem mais poderei temer? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Pois na tribulação ele me esconderá em seu santuário. No local mais secreto do seu tabernáculo ele me abrigará. Ele me colocará sobre um rochedo, o rochedo da verdade, ontem, hoje e sempre. Veja-se sobre esse rochedo, você é a própria Trindade, é o triângulo, espírito, mente e corpo. Você é esse ser superior e existe um único poder, uma única presença, cuja fonte é o amor. O princípio vital vence todas as oposições e continua avançando de conquista em conquista, de vitória em vitória. Dizem os sábios que nascemos para vencer e é a mais pura verdade. Como o infinito que habita seu interior poderia fracassar, gente? Pense nisso, medite sobre essa verdade. Não procure elogios dos outros, não dependa de ninguém para obter sucesso e engrandecimento. Dirija o pensamento para o seu interior e tome consciência de que é você que se promove, porque o sucesso é seu, a harmonia é sua, a ação correta é sua e a beleza é sua. Quando você estabelece um modelo mental, nada, ninguém e nenhum poder do mundo podem impedi-lo de obter sucesso, reconhecimento e elevação, porque o infinito não conhece o fracasso. Sendo um ser espiritual, você é uno com ele. Não deseje sobre os outros, mas ter domínio sobre seus próprios pensamentos, emoções, ações e reações. Muitos acreditam em entidades malignas que teriam o poder de prejudicá-los. Outros acreditam em um inferno, em um caldeirão de óleo fervente no qual expiarão seus pecados depois da morte. De fato, todas essas ideias são uma absoluta tolice. Como alguém pode crer em um bom futuro se vive pensando em tormentos presentes ou eternos? Jamais pense que Deus é cruel e o está castigando devido a atos ou pensamentos maus. Que ele criou um inferno para seus filhos porque eles agiram erradamente quando não encontraram meios de evitar certas atitudes. Todos os seres precisam errar, porque esse é o único meio que lhes permite aprender, crescer, evoluir e expandir. É impossível para qualquer pessoa expulsar o medo de sua vida quando desde criança foi doutrinada em um clima de temor profundo do futuro e do que irá encontrar depois da morte por ter aprendido que Deus é cruel e vingativo. Para expulsar o medo anormal de sua vida, você tem que se voltar para a verdade fundamental. Existe um único poder, e ele é só amor, paz e harmonia. Sintonize com essa verdade e o medo desaparecerá. Quando nos deixamos envolver pelo medo ou nos entregamos aos pensamentos negativos, emitimos vibrações negativas. Ao contrário, quando meditamos sobre as grandes verdades espirituais, afirmando, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou então, a presença de Deus está bem aqui onde estou, ou ainda, eu moro no esconderijo do Altíssimo e Deus me protege com suas asas de bondade,
Estamos vibrando em um nível mais alto da frequência espiritual, que põe fim às vibrações negativas e, portanto, no mal. Afinal, o mal é uma falsa crença sobre Deus e sobre a bondade infinita do Eterno. Você tem capacidade de destruir e neutralizar o medo pela simples mudança do modo de pensar. O medo deprime, reprime, estrangula e pode transformar uma atitude mental positiva e criativa em uma atitude negativa e não produtiva, capaz de prejudicar qualquer tentativa de evolução. O efeito do medo, principalmente quando ele se tornou um pensamento habitual, é simplesmente secar a fonte da vida. A fé, que substitui o medo, tem o efeito diametralmente oposto sobre o cérebro e o corpo, porque energiza e revigora as células e tecidos orgânicos, ampliando o poder mental. O medo cria o caos na imaginação, que passa a gerar quadros de situações assustadoras. A fé é o antídoto perfeito, porque enquanto o temor só se volta para as trevas e a escuridão, a fé vê o sol por trás das nuvens. O medo olha para baixo e espera o pior. A fé olha para cima e antecipa o melhor. O medo é pessimista, a fé é otimista. O medo sempre prevê o fracasso, a fé prevê o sucesso. Não pode existir medo de fracasso ou de pobreza quando a mente está dominada pela fé. A dúvida não ocorre em sua presença porque a fé está acima de toda a adversidade. Uma fé poderosa prolonga a vida, porque não abre caminho para a aflição. Ela vê além dos aborrecimentos temporários, da discórdia e das atribulações, e sabe que tudo ficará bem, porque vê a meta que o olho humano não é capaz de divisar. Você pode e deve expulsar o medo da sua vida. Afirme com sentimento: eu tenho absoluta confiança na presença de Deus dentro de mim. Espero sempre o melhor e sei que só o bem pode vir a mim. O amor divino que habita em mim expulsa o medo e me deixa em paz. Vejo a presença de Deus em todos os lugares e por isso não sinto medo de nada. Deus está sempre comigo. Ele me criou, me sustenta e deseja meu progresso e minha evolução. Ele me ama e me protege, e se Deus está comigo, nada é contra mim. Sei que quando sou uno com Deus, constituímos uma maioria absoluta que me cura e me liberta de qualquer sentimento de medo. Só abro espaço para minha mente, para os pensamentos de Deus, que continuamente me trazem harmonia, alegria, paz e sucesso. Eu estou envolvido pelo amor divino e ele me faz tomar a atitude certa em todas as ocasiões. O amor, a vida e a verdade de Deus estão fluindo através de mim agora mesmo. Eu estou imerso na sagrada onipresença, mergulhado no infinito oceano de paz. Agora estou cheio da compreensão divina e sei que o divino amor vai sempre à minha frente, hoje e em todos os dias da minha vida, aplainando o meu caminho, facilitando e iluminando a minha jornada neste mundo. Fazendo essa meditação, você envia os mensageiros da paz, do amor, da harmonia, da ação correta e da beleza para o interior da sua mente subconsciente, e ela se abre a eles. Com o estabelecimento desse hábito, o bem ficará firmemente gravado nela e você descobrirá que todos os caminhos são agradáveis e plenos de paz. Deus é seu Pai e lhe dará seu reino com prazer. Deus é seu Pai e lhe dá seu reino com prazer. O reino de Deus está dentro de você e toda a sua glória o envolve e ilumina. Basta abrir seu coração para que a divina presença passe a orientá-lo para representar e expressar as ideias de Deus. Portanto, afirme com absoluta convicção: as ideias de Deus desabrocham como flores perfumadas dentro de mim, trazendo-me harmonia, saúde, paz e alegria. Não temerei o mal, porque tu estás comigo. Teu bastão e teu cajado me protegem. Sei que a bondade e a misericórdia me acompanham em todos os dias da minha vida, pois habito eternamente na casa do Senhor. Moro no esconderijo do Altíssimo e descanso sob a sombra do Senhor.
Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confio. Ele me cobre com suas penas e descansarei sob suas asas. A verdade de Deus é meu escudo e armadura. Seus anjos estão constantemente cuidando de mim e me protegendo dos percalços do caminho, pois Deus é amor e só deseja o meu bem. Resumo do capítulo. O medo é como um gás venenoso que invade o ar que respiramos, causando asfixia mental, moral e espiritual, e até a morte. Morte da energia, das células, dos tecidos e órgãos. Morte de todo o progresso. O medo e a preocupação nos fazem atrair o que mais tememos. O medo habitual prejudica a saúde, paralisa a eficiência e encurta a vida. Dúvida e medo trazem o fracasso. A fé é otimista, o medo é pessimista. Não se deixe sujeitar pelos pensamentos dos outros. Tenha um respeito saudável e reverente pelos seus próprios pensamentos, porque seu pensamento é a sua prece. O que você sente, atrai. Você se torna o que imagina. São seus próprios pensamentos que o governam, por isso fique bem firme e diga: sou uno com o infinito que está deitado em sorridente repouso dentro de mim. Pessoas medrosas são egoístas e vivem voltadas para si mesmas. O amor sempre se irradia para fora, é uma emanação. O medo é se voltar para dentro em introspecção mórbida, na crença de que alguém pode feri-lo, magoá-lo, de que um espírito mau será capaz de possuí-lo. Tudo isso é pura ignorância. A ignorância é o único demônio que existe, e qualquer tipo de suposto castigo é uma consequência da ignorância. Conscientize-se de que o medo é um pensamento que você mesmo criou. Ele é apenas uma sombra sem realidade. O medo é a fé na ideia errada, um conceito distorcido e mórbido da vida e de Deus. Deus é o princípio vital. A Trindade é formada por espírito, mente e corpo, ou espírito, mente e função, porque é preciso um corpo para expressar os pensamentos. A mente é o sacerdote, o intermediário entre o visível e o invisível. Todos os seres humanos precisam errar, porque por meio dos erros nós aprendemos, crescemos e nos desenvolvemos. É praticamente impossível alguém expulsar o medo de sua vida, se desde pequeno foi doutrinado em um clima de medo do futuro e da vida depois da morte, e se lhe foi ensinado que Deus é insensível e vingativo. Não existe um Deus do medo. Deus é amor. Para ser capaz de expulsar o medo, você tem de se voltar para a verdade fundamental de que existe um único poder. O Senhor, seu Deus, é um só. Não existe outro poder além dele, que é todo amor, todo paz e todo harmonia. Sintonize com ele e seu medo irá embora. Muito bem, esta foi a leitura do capítulo 3 do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Vencer o Medo e a Ansiedade. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe o seu like, um comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado das próximas postagens. Também, se achar que deve, compartilhe com alguém. Essas palavras têm feito muita diferença na minha vida e eu acredito que fará na sua também e de outras pessoas. Portanto, eu considero um presente quando você compartilha com alguém um conteúdo como esse, que traz alívio, conforto, força, fé e alivia a dor das pessoas. Um grande beijo. Se quiser me seguir na outra rede social, o Instagram, é @comunicacau para a paz. É comunicação para a paz, só que sem o cedilha e sem o tio, né? Que não dá para escrever esses símbolos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Um beijo. Anne.